como questionar uma pessoa se ela está em pecado porque está passando por tribulações, se o próprio Jesus nos fala que nós passaríamos tribulações, mas que nós tivéssemos ânimo, porque Ele venceu o mundo. E isso Ele queria dizer que nós venceríamos em Jesus também, nós venceríamos o mundo. Ele não fala que nós estamos longe dele e por isso estamos passando por tribulações. Maneiras erradas de vermos o nosso irmão. E isso é tão comum acontecer, meus irmãos, é tão comum. Quando a gente está muito aflito, às vezes nós nos silenciamos porque temos medo, temos vergonha do que o outro vai pensar. Será que ele vai pensar que nós estamos passando aquilo porque estamos em pecado? E muita gente julga assim, é verdade, e nós temos que admitir isso. Mas Jesus falou diferente e ele tinha como buscar na própria pessoa essa maneira de sair da tribulação, de vencer a tribulação, porque o próprio Deus se utiliza dos recursos que nós temos, recursos internos da nossa personalidade, para nos ajudarmos a sair daquela situação. Às vezes ele utiliza um irmão, às vezes ele utiliza uma pessoa que nem é propriamente nosso irmão em Cristo, mas ele nos dá subsídios para que a gente vença. Por isso ele falou, eu venci o mundo e vocês vão vencer. Então nós temos que nos apegar no nosso Deus, apegar nas maneiras como o nosso Deus vai se utilizar para nos ajudarmos a sair daquela situação. E Paulo, a maneira dele era sair pelos recursos que ele tinha, pelo jeito da personalidade dele, e ele começa a falar no texto, aliás é o texto base para a nossa lição, que é 1 Coríntios 4, 8, ele fala, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Numa tradução mais antiga, que eu gosto muito de recorrer a ela, ele utiliza de termos bem típicos do esporte para falar daquela situação e típicos daquela época também. Somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados, postos em extrema dificuldades, mas não vencidos pelos impasses. Olha que interessante, meus irmãos. Ele utiliza justamente uma situação que o atleta passava. O atleta, naquela época, os esportes eram bem agressivos e ele chegava a ser esmagado, era atingido de todos os lados. E ele compara isso com as tribulações que nós passamos hoje. Então, da mesma maneira, nós nos utilizamos daqueles recursos que nós temos. Podemos enfrentar de outras maneiras, não a maneira como Paulo enfrentou, nem se utilizando de recursos que outra pessoa propõe para a gente. Talvez não seja aquela maneira como a pessoa está falando que nós vamos vencer, mas nós precisamos buscar, e Deus nos dá inteligência, nos dá sabedoria. Ele fala, se você tem falta disso, busque, que será revelado a você. E muitas vezes nós nos aquietamos na solidão e não tornamos aquele momento solitário num momento de solitude. Solitude é quando você aprende apesar do momento que você está passando. Você busca algo que possa te tirar daquele momento. E a gente não busca até por medo de censura, medo da crítica de alguns, mas pela nossa timidez, pela nossa maneira de falar. Às vezes a gente não sabe se expressar, mas nós precisamos, entre os irmãos, falar com alguém
que você está passando por aquele momento e alguém vai te ajudar. E a gente vai notar uma coisa muito interessante na vida de Paulo. Quando ele está preso, ele está preso em Roma, ele escreve uma carta a Timóteo, e ele fala: Timóteo, venha me visitar. Ele fala: Timóteo, venha me visitar, traga os meus livros e traga Marcos. Olha só, Marcos, com quem ele teve uma decepção, porque Marcos deixou Paulo ir sozinho na segunda viagem missionária, ele desistiu. E Paulo ficou muito bravo, mas no final ele pede para que tragam Marcos, porque Marcos lhe é muito útil. E alguns estudiosos falam que ele tinha um apego a Marcos muito grande. E a gente sempre tem alguém que a gente é apegado. E numa certa hora, mesmo sendo corajoso como Paulo era, uma hora ele pediu: venha me visitar. E ele fala no texto, em Timóteo, ele fala que muitos o abandonaram naquela vida. Muitos o abandonaram até mesmo na prisão. Não foram visitá-lo porque tinham abandonado a fé e abandonado o próprio Paulo. E ele pede a ajuda de Timóteo para trazer os livros que com certeza eram de muita importância para Paulo, mas ele pede também a presença do amigo que ele ficou sem durante a segunda viagem. É muito interessante ver Paulo pedindo essa ajuda. Assim também nós precisamos pedir ajuda quando a gente está precisando.